Oi, oi, para você que acompanhou os donos da bola aqui no YouTube, este é o Band Placar, um oferecimento BandBet. A gente vai debater um pouquinho os destaques desta quarta-feira, começando com o futebol, Bernardo Ramos, começando com Libertadores, porque tem estreia do Corinthians jogando na Venezuela contra a Universidade Central. O Corinthians, que vai com os seus titulares, tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Breno Bidon e Felipe Longo estão de volta depois de defenderem a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. Inclusive na Venezuela mesmo, já ficaram por lá. Já ficaram por lá, né? É bem verdade que vem muito desgastados, afinal de contas o Brasil ganhou a competição, jogando no último domingo contra o Chile, vencendo por 3-0. E o Breno Bidon foi fator determinante, né, para que a seleção brasileira ganhasse depois de levar aquela sacolada da Argentina de 6-0 logo na primeira rodada da competição. O Bidon, Aline, eu acho que vai ser titular desse time, do Corinthians. Hoje ou em algum momento? Em algum momento na temporada, né? Porque ele era titular, ele era o dono da posição. Meio de campo do Corinthians era Ranieri, Alex Santana, Carrilho, Bidon e Rodrigo Garro. Depois, o José Martínez assumiu essa posição porque o Breno Bidon foi disputar o Sul-Americano Sub-20. E o José Martínez está jogando muito pelo lado direito, né? Mas acho que em algum momento, até porque o José Martínez leva muito cartão amarelo, o Breno Bidon vai acabar sendo titular da posição. Falando um pouquinho mais sobre esse Corinthians, terá força máxima na partida. Esse cara aqui, o Memphis Depay, tá on e vai pro jogo, tá? Ao lado do Yuri Alberto, formando o ataque, a dupla de ataque corintiana para essa partida. O meio de campo, como eu já disse, deve ter Ranieri, Martínez, Carrilho e Rodrigo Garro. O Garro tá jogando demais, né? Os mais hypados são Yuri Alberto e Memphis Depay, mas o Garro é o melhor jogador desse time. O novo camisa 8 que tem muita história no Corinthians, né? Luizinho Pequeno Polegar, Sócrates, Rincon, Paulinho, Renato Augusto, né? E agora um jogador dessa linhagem, porque é um craque, o Rodrigo Garro assume o fardamento, né? No sistema defensivo, o Corinthians deve ter Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo pelo lado esquerdo, e vai jogar contra uma equipe, Aline, que é só a 8ª colocada no Campeonato Venezuelano, que tem como grande jogador um cidadão de 38 anos de idade já, nada contra os trintões, muito pelo contrário, eu sou quarentão, mas tem 38 anos de idade e tem limitações, o Ortiz, né? Então eu acho que o Corinthians é bem favorito nesse jogo e tem uma ótima e exclusiva oportunidade de mercado para você em bandbet.bet.br. Você, por favor, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou digite no seu browser esse endereço aqui, ó, bandbet.bet.br. Aí você vai acessar a capa do site, você vai clicar na aba Libertadores e vai encontrar o boost do dia, ou seja, odds turbinadas para você, tá? Para essa combinada aqui, do Corinthians vencer o jogo e ambas as equipes marcando, tá fácil essa, tá? O mercado aí, você pode ver, tá pagando R$ 3,40 para cada real apostado. O BandBet vai pagar 4-1, tá? Então, uma especial imperdível para você em bandbet.bet.br. A gente fala sobre o futebol sul-americano, a estreia do Corinthians na Libertadores, que é um fator muito importante, e tem também Campeonato Paulista, né, Aline? Rodada do torneio estadual com São Paulo e Ponte Preta. O São Paulo já classificado às quartas de final, inclusive já sabe que vai enfrentar o Novo Horizontino, só esperando para definir essa primeira colocação, que pode até rolar se o time conseguir essa vitória na noite de hoje, né, Bernardo? Não tem o Alisson, que foi poupado por causa do desgaste muscular, o zagueiro Juan sofreu uma lesão na coxa esquerda. Talvez os principais jogadores estejam em campo, mas tudo vai depender da condição física por causa da sequência que o São Paulo enfrentou nos últimos dias. E do outro lado, uma Ponte Preta que está na briga por classificação. Você acha que o São Paulo ganha esse jogo? Você acha que o São Paulo, você é muito bem informado, a Aline é a pessoa no Brasil que mais entende de São Paulo Futebol Clube. Até parece. Você acha que o São Paulo vem com força máxima? Porque são 3 jogos já numa batida muito forte, né? Eu tenho minhas dúvidas, Bernardo. Eu acho que depois dessa sequência, justamente, e depois, na quinta passada, quando o Zubeldia ia colocar reservas e da última hora ele colocou os titulares, então acho que talvez a gente não consiga prever muito o que ele vai fazer hoje. Aliás, ele não vai estar no banco, né? Porque ele está suspenso. Exatamente, o Maxi Cubeiras vai comandar exatamente. o time. Então, mas eu acho que talvez boa parte dos titulares esteja em campo. A gente tem essa dúvida, né, Aline?
não dá muito para falar sobre a escalação titular do São Paulo, porque os jogadores principais, de repente, estarão em campo. Afinal de contas, Oscar e Lucas Moura começaram contra o Palmeiras no banco de reservas, né? Sim. Caleri e Luciano foram para o jogo. Então, o São Paulo que vai pegar uma Ponte muito bem treinada pelo Alberto Valentim, né? Surpreendentemente, ele faz um bom trabalho, é um técnico mais ou menos, né? Que já dirigiu o Palmeiras, por exemplo, e tal, mas faz um trabalho bom na Ponte Preta, isso é inegável. A Ponte brigando, inclusive, por classificação. O Zubeldia deu uma amenizada na pressão com esse empate fora de casa contra o Palmeiras. Vinha muito pressionado, né, com os empates contra a Inter de Limeira e Velo Clube em Brasília, 2 pontos em 6 disputados. Então, o São Paulo que entra em campo um pouco mais relaxado. Esse cara, como já disse a Aline, o Luiz Zubeldia estará fora do banco de reservas hoje. O Max Cubeiras é quem vai dirigir o time do São Paulo. Atenção, aponte sua câmera para este QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, aqui embaixo, tá? Ou digite no seu browser bandbet.bet.br e eu vou mostrar para você agora as melhores oportunidades do mercado com o boost, ou seja, odds turbinadas na combinadinha para você. Com São Paulo vencendo o jogo, ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols na partida, tá? O mercado aí, que está desesperado com a Bandbet, está pagando R$ 3,80. A gente vai pagar R$ 4,30 nessa combinadinha para você, ou seja, imperdível. Bandbet.bet.br, Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Aponte sua câmera para esse QR Code que apareceu aqui ao meu lado direito. Bora falar sobre a NBA, Aline? Bora, porque tem jogaço nesta noite de quarta-feira também. Quem traz o destaque pra gente é o Eduardo Barão, direto de Nova York. Exato, eu queria um destaque direto do Rio de Janeiro, do Rio Open. Mas o João Fonseca perdeu para o Alex Miller. Mas é compreensível. Ele vinha de uma batida muito grande, né? E ele disse que também foi a primeira vez que ele ia jogar com tanta gente, bateu um nervosismo. Eu acho que é super compreensível. Enfim, vamos falar de basquete, informações exclusivas diretamente de Nova York, aqui no Band Placar, com o Eduardo Barão. Grande abraço a você, Barão. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também aí no Brasil. Olha, a NBA está de volta depois da interrupção por causa do All-Star Game, o All-Star Weekend, aquela pausa no meio da temporada em que os principais jogadores da liga se reúnem para disputar jogos sensacionais, campeonato de enterradas, cestas de 3 pontos. Mas a partir de agora é para valer, afinal de contas é a reta final praticamente para definir quais equipes vão chegar aos playoffs. Hoje à noite teremos um grande jogo de basquete na rodada da NBA, envolvendo o Los Angeles Lakers contra o Charlotte Hornets. O Lakers, que agora está contando com ninguém mais, ninguém menos do que Luka Doncic, a fera da Eslovênia, o grande armador trocado pelo Dallas Mavericks. Por falar nesse confronto entre Lakers e Charlotte, na última partida o Lakers venceu. E o grande destaque foi justamente o jogador trocado pelo Los Angeles Lakers. Estou falando do Anthony Davis. O Davis nesse jogo foi muito bem, acabou fazendo 42 pontos, pegando 23 rebotes. Mas o Davis agora está justamente na equipe do Dallas, se recuperando de lesão. O Lakers, que quer chegar forte nesses playoffs, ocupa a 5ª posição da Conferência Oeste e conta, claro, com Luka Doncic, que eu falei, médias de 15 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, jogando pelo Los Angeles Lakers. E LeBron James, que está numa temporada espetacular, apesar da idade. King James, com médias nessa temporada impressionantes de 25 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. A equipe do Charlotte já vem numa outra pegada, pensando mais na temporada já do ano que vem. Tem grandes jogadores em quadra que podem fazer a diferença. LaMelo Ball é o principal destaque, o armador, com médias de 17 pontos e 6 assistências. E também Miles Bridges, com médias de 20 pontos e 8 rebotes. Nos últimos 5 confrontos entre Lakers e Hornets, ampla vantagem do Los Angeles Lakers. São 4-1 nessa disputa. E para mim, hoje à noite, o Lakers será o favorito e vai ganhar essa partida contra o Charlotte Hornets. Grande abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Bernardo. Você concorda com o Eduardo Barão? Eu concordo. Eu concordo também. Los Angeles Lakers na cabeça, né? A gente fala sobre o esloveno que ele trouxe as informações, o Luka Doncic, né? A gente vai mostrar uma imagem dele daqui a pouquinho. Um jogador
muito bom esse número 77 aqui, que está com uma média baixa de pontuação ainda, tá? A gente está falando de um jogador que tem uma média de 15 pontos, como trouxe o Barão, por partida. Isso aí vai chegar a 30, 35, facilmente. Candidato a MVP, um dos 3 melhores jogadores do mundo, na minha opinião, é o Luka Doncic. E outro que faz parte desse hall dos 3 melhores do mundo é o LeBron James. Ou seja, tem uma dupla incrível e ainda tem jogadores menos cotados, como Austin Reeves, né? Jogadores muito bons nesse time do Los Angeles Lakers. A gente está vendo aqui Papai LeBron, que está jogando muito nessa temporada, como trouxe o Eduardo Barão. E aí eu faço uma proposta a você. Acesse o site bandbet.bet.br, você vê aqui embaixo o endereço, tá? Ou melhor, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, tá bom? E aí você vai acessar a capa do site, você vai lá em NBA e faça uma aposta tripla na NBA, colocando R$100. Você vai ter 50 de cashback para apostar na NBA ou na NHL, que é a Liga de Hóquei Norte-Americana, tá? Consulte termos e condições no site. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até uma próxima.